Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a citação do Bolsonaro de novo, tá? Vamos falar sobre isso porque até o pessoal da esquerda está criticando esse negócio. É lógico. O que eles estão falando? Eles não estão falando, não, porque o Bolsonaro tem que ser citado mesmo, tem que estar na cadeia mesmo, mas o Alexandre de Moraes podia ter tomado cuidado de não fazer um espetáculo desse, porque favorece a narrativa da perseguição. Eu acho muito engraçado, cara, esse pessoal falando, não, porque essas coisas que o Alexandre de Moraes faz favorecem a narrativa da perseguição. Quando que eles vão parar para pensar e falar, realmente, cara, tudo que o Alexandre de Moraes favorece a narrativa da perseguição. Será que é porque o Alexandre de Moraes está fazendo perseguição mesmo? Será que não é isso, né? Se anda como um pato, quaca como um pato, nada como um pato, não sei o que, é porque é um pato, meu amigo. É isso daí, não é que está favorecendo a narrativa da perseguição. Não, é porque está perseguindo mesmo, né? Mas olha só como é que o pessoal coloca a coisa aqui. Tá ficando feio para eles, o que eles estão falando. É um erro, outro erro do Alexandre de Moraes que vai custar muito caro para o STF. Essa semana já é o terceiro ou quarto erro. Essa notícia foi sugerida por Peter Reptiliano, eu posso provar, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o erro do Alexandre de Moraes que vai custar muito caro para o STF. De que ele está falando aqui? De qual erro, né? Porque teve vários erros do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes errou absurdamente com aquele caso do búlgaro lá, que ele soltou o búlgaro, o traficante de drogas. Teve que voltar atrás, cara. O Alexandre de Moraes voltou atrás. Depois ele disse que não, que eu verifiquei que ele não tem endereço fixo, então eu segurei ele de novo. Mas vamos combinar, né? Um erro enorme, porra, uma coisa absurda. Então ele não verificou que não tinha endereço fixo antes, né? Ele queria brigar com a Espanha por conta da extradição do Oswaldo Eustáquio. Eu já falei para vocês, o problema que o pessoal tá vendo é isso, né? Porque fica parecendo perseguição. De novo, né? Fica parecendo perseguição. Olha só, isso pode dar margem, né? Essa ânsia do Alexandre de Moraes de extraditar o Oswaldo Eustáquio, de extraditar o Alan dos Santos, sendo que eles são jornalistas que estão no exterior, que meio que já nem faz tanta diferença, porque estão todos bloqueados aqui no Brasil, não podem fazer nada no Brasil. Mas assim, o Alexandre de Moraes insiste em trazer eles, botar eles na cadeia a todo custo, né? É mais uma coisa que, como diria o Matheus Leitão, favorece a narrativa da perseguição, né? Pois é, né? E agora teve outro erro, além desse erro, teve outro erro essa semana, né? O erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro para o STF. Aqui, ó. Ontem, vocês sabem, a gente já falou sobre isso, o Bolsonaro foi citado na UTI, né? E eu expliquei para vocês por que isso é um absurdo de diversas maneiras. É um absurdo porque, primeiro, a lei proíbe citar pessoas doentes, né? Segundo, não precisava, não tem essa pressa toda de citar o Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele foi denunciado no inquérito do, entre aspas, golpe do Bolsonaro lá no STF. Todo mundo tá sabendo disso, não tem pressa de fazer isso, né? E terceiro, a lei permite que se cite através do advogado. Ele tem advogado constituído nos autos, pô, então beleza, cita o advogado dele, pronto, já tá resolvido o problema, não precisava constranger, botar a mulher lá no hospital com uma citação e coisa e tal. Isso teve repercussão no mundo inteiro, tá um monte de gente falando, olha só que absurdo, o cara saiu de uma cirurgia de 12 horas de cirurgia, tá em recuperação na UTI e mandaram um oficial de justiça lá, né? Ele teve piora, tá? Ele teve um quadro de piora. Lógico que você fica nervoso, cara. Mesmo que você saiba que tá num processo, mesmo que você saiba de tudo, a citação é um ato hostil, né? Foi um ato ali de, de piorar a situação do cara. Enfim, então pegou mal pro Alexandre de Moraes, muito mal isso aqui. Ele não precisava ter feito isso, né? E por que ele fez isso? Muita gente estava colocando que, e eu coloquei, inclusive, que é para afastar, para distrair o povo da questão do INSS do Lula. Isso é uma possibilidade, mas tem uma outra coisa que o Alan dos Santos levantou, inclusive, né, falando do Alan dos Santos, o Alan dos Santos levantou uma outra hipótese que, na verdade, isso tudo é para punir o Lula pela anistia. Então isso daqui seria parte dessa punição do Alexandre de Moraes da anistia. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, tá? Que eu vou falar sobre o Collor, que nessa visão do Alan dos Santos, na verdade, o Collor foi para mandar um recado pro pessoal com relação à anistia. Então não foi porque em tese o Hugo Mota já afundou a anistia, né? Já botou, disse que não vai pautar, né? Mas tudo isso ainda seria recado por conta disso, né? Mas, bom, eu vou falar sobre isso no outro vídeo sobre o Collor hoje, tá? O fato é que ontem teve essa citação que foi totalmente sem sentido, totalmente despropositada, como eu falei. Podia ter citado o advogado, podia ter esperado ele sair da UTI para citar ele. Já deve ter alta agora na semana que vem, então uma semana não ia fazer diferença nenhuma nisso daí. Enfim, podia ter feito um monte de coisa, optou por fazer a coisa mais escandalosa, mais fora do padrão, né?
E aqui, ó, o Matheus Leitão tá falando aqui, ó, a intimação de Bolsonaro numa UTI após a 7ª cirurgia em decorrência de uma facada na eleição de 2018 é mais um dos atos abjetos do STF nos últimos anos. Aliás, não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte como jornalista em Brasília. Ficou estranho, todo mundo viu isso como um absurdo, né? É também de pouca inteligência em meio ao processo mais importante da história do STF, o julgamento da trama golpista que quase aboliu o Estado Democrático de Direito e coisa e tal, e coisa e tal. A decisão é tão ruim que foi necessária a divulgação de uma nota para explicar o motivo da intimação ser realizada no hospital com o ex-presidente preso a inúmeros aparelhos, convalescendo após 12 horas de uma cirurgia extensa. Sim, o STF se justificou dizendo que viu melhora no Bolsonaro por conta da participação de uma live. Tá aqui, ó, a nota do STF aqui, ó. De acordo com a corte, entre os dias 11 e 15 desse mês, todos os réus já haviam sido formalmente citados. No caso específico do Bolsonaro, em razão da sua hospitalização, foi decidido que a diligência deveria acontecer em um momento oportuno, quando ele estivesse em condições de receber o oficial de justiça. Contudo, o STF destacou que a participação do ex-presidente em uma live na noite da última terça-feira demonstrou que ele estaria apto a receber a citação já no dia seguinte. Então, foi essa a justificativa do STF. Uma justificativa absurda também, porque o fato dele fazer uma live não implica que ele esteja bem, né? Ou seja, você está numa UTI controlada pelos médicos, os médicos deixaram ele fazer a live tipicamente é com pessoas conhecidas, ele não é um debate ou alguma coisa que fosse contrariar ele, portanto não teria risco de ter uma depressão ou de ter um aborrecimento qualquer. Então os médicos deixaram ele participar da live. Isso não quer dizer que os médicos deixaram ele receber a intimação. Intimação, como eu disse para vocês, é algo estressante, é algo que estressa a pessoa, evidentemente, né? Então, essa justificativa aqui do STF não procede. Mas mais do que isso, como lembra o Matheus Leitão aqui, ó, existe uma máxima em Brasília. Quando um dos 3 poderes precisa se explicar diante de um fato, é porque o fato deu errado. É porque aquele negócio deu errado, né? Quando ele fez alguma coisa e teve que se explicar, é porque deu errado, porque ficou ruim, né? E nesse caso há um agravante. O Código de Processo Penal proíbe a citação de indivíduos em estado grave de saúde. Alguém tem dúvida que Bolsonaro enfrenta novamente uma cirurgia delicada, situação física e não sei o que lá? O STF não conhece o Código Penal brasileiro? Ele está falando aqui que é o Código de Processo Penal, mas na verdade é o Código de Processo Civil. Mas eu expliquei isso ontem, né? O Código de Processo Civil ele é usado nessas coisas que não estão definidas no Código de Processo Penal, então ele está certo no que ele está dizendo aqui. Há uma quantidade enorme de provas. Aí ele vem dizer aqui que não, que Bolsonaro é golpista mesmo e coisa e tal, mas aqui, ó, tudo que o Bolsonaro, seus advogados e o bolsonarismo querem é engrossar o caldo da narrativa do vitimismo, que eles estão sendo vítimas de uma perseguição e não sei o que lá. E o Alexandre de Moraes deu exatamente para isso. Olha só que coisa curiosa, né? Como que o Alexandre de Moraes, tudo que o Alexandre de Moraes faz, favorece a narrativa da perseguição. É porque ele está perseguindo o seu idiota Matheus Leitão, passador de pano. Ele está perseguindo o Bolsonaro. É por isso que tudo que ele faz dá margem a ser interpretado como perseguição, né? Aqui, ó. Quando o STF faz esse tipo de movimento de intimá-lo numa UTI, a imagem que fica é de fato de perseguição. Oh, meu Deus do céu, que coisa, né? Quando o STF vai lá e dá um chute na canela do Bolsonaro, a imagem que fica é que ele está agredindo a canela do Bolsonaro. Que coisa, cara, que coisa impressionante. A corte acaba ajudando. Olha só, a preocupação dele nem é tanto com o que o STF fez, não. É que isso está ajudando o Bolsonaro, Xandão. Você está ajudando o Bolsonaro. Quando você está dando margem à interpretação de que está havendo uma perseguição. Porra, eu vou te falar um negócio, cara. Chega a ser engraçado. É pouco inteligente. Dá munição contra a imagem. Olha só, dá munição contra a imagem do tribunal, cara. Quem diria que você fazer um julgamento show totalmente fora do devido processo legal, no tempo recorde, super recorde de fazer esse julgamento, tudo correndo e coisa e tal. Quem diria que isso ia dar margem a questionamento sobre a legalidade desse julgamento, sobre estar havendo uma perseguição? Oh, meu Deus, será mesmo que está havendo uma perseguição, né? Mas olha só, é o que eu falo para vocês, se até o Matheus Leitão está começando a se perguntar se está havendo mesmo perseguição contra Bolsonaro, imagina o pessoal ali que não é da extrema esquerda fanático radical como ele. O pessoal que está no meio do caminho. O pessoal que está no meio do caminho, isso aqui já furou a bolha completamente. O pessoal, da mesma forma que o caso da Débora Rodrigues, lá da moça que escreveu Perdeu o Mané no batom,
furou a bolha da direita, e aí gerou uma coisa toda. Eu falei no vídeo hoje sobre o Fux ter diminuído a pena dela para 1 ano e 6 meses, né? Ainda não é o resultado final, tá? Porque vai depender do voto dos outros juízes para ver qual vai ser o resultado final. Mas a verdade é que, né, no final das contas, furou a bolha, ficou estranho aquilo ali. Até ali, até o caso da Débora, eles estavam botando 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, e não estava nem aí, não tinha, ninguém contestava, né? Por quê? Porque não furou a bolha. Fizeram isso com uma mulher, com uma mãe de família, de 2 crianças, que, porra, que fez um negócio mínimo, e aí, ou seja, aí furou a bolha. O caso da citação aqui furou a bolha também, porque ele tá preocupado desse jeito, porque furou a bolha de novo. Ai, fica parecendo que vocês estão perseguindo o Bolsonaro, o STF. Porra, porque o STF está perseguindo o Bolsonaro, seu idiota. E aí, continua aqui, ó, aí é lógico, depois eles falam aqui que não, que teve entidades que reclamaram, que entidades criticam o fato de que Bolsonaro filmou a oficial de justiça intimando ele, né? Olha só, na boa, o oficial de justiça sabia o que ela estava fazendo, sabia que ela estava fazendo uma coisa ilegal. Oficial de justiça é gente que sabe, que entende do Código Penal, que sabe que citar pessoas em leito de hospital não é aceito. Então ela sabia que estava errada. Então, o mínimo, o Bolsonaro nem expôs, nem pediu nada contra ela e coisa e tal. E, aliás, eu também recomendo que ninguém vá contra a pessoa, por mais que ela claramente seja uma petista desgraçada que está prejudicando. Ela sabia que estava fazendo errado ali, obedeceu a ordem do mesmo jeito. Mas por mais disso, não façam nada contra ela, busquem aí, deixa que a justiça vai cuidar disso. Em breve a gente vai ter um STF de direito, a gente vai cuidar desses casos todos, né? Então, dentro do devido processo legal, ao contrário do que o Alexandre de Moraes tem feito com o Bolsonaro, sem ser perseguição, sem ter nada violento contra as pessoas, né? Aqui, ó, o que o pessoal tá colocando aqui, ó, intimar acusado em UTI, no caso do Bolsonaro, é caso único no mundo. Nunca se viu isso. Não tem como essa moça da justiça não saber que ela estava fazendo coisa errada. Ela sabia que estava fazendo. Ela fez por sadismo, porque é uma petista de merda que queria fazer sadismo e intimar o Bolsonaro ali na frente. Então, assim, é terrível o que ela fez, merece toda a exposição que está tendo. Mas, de novo, eu peço para vocês nada de atacar a pessoa. Ela é uma funcionária pública, estava cumprindo ordens e coisa e tal, sabe como é que é. Depois vai ter o Tribunal de Nuremberg para julgar esse pessoal, mas aí é outra história, mais adiante, né? Aqui, ó, qual o problema de se esperar que o ex-presidente esteja melhor até em casa para receber essa intimação? Isso vai atrasar 20, 30 dias do processo que seja, mas evita a cena lamentável do oficial de justiça entrando na UTI. Bolsonaro teve piora no quadro de saúde, pressão arterial subindo fortemente no momento da intimação, algo divulgado pelo próprio hospital. Ou seja, evidente, né? É lógico que é um problema aqui, né? Ou seja, ficou feia a coisa. E não é só isso não, aqui, ó. O Estadão também está criticando aqui, ó, circo na UTI. Se observasse a lei do bom senso, Moraes aguardaria hora mais oportuna para intimar Bolsonaro. De novo, o Alexandre de Moraes quer muita pressa, ele está com muita pressa. Eu já expliquei para vocês que ele está com pressa, é uma corrida contra o tempo agora. À medida que vai chegando 2026, o caso do Bolsonaro perde força, o caso da anistia ganha força. Então o Alexandre de Moraes quer correr com esse processo, quer condenar Bolsonaro enquanto ele ainda tem algum apoio, sobrou alguma coisa. Só que cada vez mais que ele tenta correr com esse processo, pior fica a situação para ele, né? Mais erros ele acaba cometendo e chegando nessa coisa ridícula. Um monte de gente criticando até na isentosfera, criticando esse ato do Alexandre de Moraes. Mais um erro que ele cometeu, que não tenha dúvida, amigo, em algum momento vai ser um erro a mais. Em algum momento é a agulha que quebra a costa do camelo. Você conhece esse ditado, né? O cara que ia botando coisa no camelo para carregar, o camelo quase não se aguentar, ele botou uma agulhazinha, quebrou a costa do camelo, o camelo morreu ali com espinha quebrada, né? Ou seja, em algum momento chega um erro a mais, que não cabe mais, que não aguenta mais na costa do camelo. O Alexandre de Moraes está chegando perto desse limite aí. Não é à toa que um monte de gente já tem se afastado dele, já não apoia mais tanto. Sempre que o Alexandre de Moraes cometia uma barbaridade, a gente via o Gilmar Mendes defendendo, o Barroso defendendo, fulano defendendo, Beltrano defendendo, todo mundo defendendo o Alexandre de Moraes. Não, porque tá certo que o Alexandre de Moraes tem que fazer isso mesmo, que não foi nada demais o erro dele, que não sei o que lá. Esses últimos erros, tanto o caso do Búlgaro quanto o caso disso daqui, não apareceu ninguém para falar nada do Alexandre de Moraes, porque o pessoal já está se sentindo constrangido. Chega um momento que não dá mais para passar pano pro Xandão. Ah, caraca, se o filho da passadora de pano
do Brasil, né, da Miriam Leitão, filho da Miriam Leitão, já está com dificuldade de passar pano pro Alexandre de Moraes, imagina o resto do pessoal. Já furou a bolha essa parada da UTI do Bolsonaro, já ficou estranho. Por mais que o pessoal da imprensa tenha tentado dizer não, que Bolsonaro humilhou uma moça, né, uma mulher que estava apenas cumprindo o papel dela, ele humilhou ela, tentaram jogar isso, tá? A Globo News falou um negócio desse tipo, não, porque o absurdo que foi Bolsonaro filmar a moça indo ali, mas porra, puta que pariu, né? Tem que ser muita vontade de inverter a situação. A moça em pé, tranquila, sem problema de saúde nenhum, indo num hospital, ela sabe, de novo, eu ressalto pra vocês, ela é oficial de justiça, ela sabe que está errada. Ela sabe que essa citação é ilegítima. Ela nunca fez esse tipo de citação porque não existe isso de intimar pessoas em UTI. Não existe isso. Então ela sabe que é uma coisa que estava fora do padrão. Se ela fez isso, fez porque quis.